Tudo é possível, somente creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor, nada a temer, nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer. Senhor Deus, descansamos em Teus braços, porque o Senhor nos dá essa segurança, esse refrigério, essa proteção, essa paz de espírito que o mundo e ninguém pode dar. Descansamos debaixo, Pai, da sombra, do refrigério que o Senhor pode nos conceder. Querido Deus, derrama nessa noite mais uma porção do Teu Espírito, da Tua Palavra sobre nós. Tem sido tão especial estar na Tua presença, vir em Tua igreja, entoar louvores, levantar súplicas, orações perante Ti, vir aqui e poder ouvir, Pai, comer a Tua Palavra, Senhor. É isso que nos encoraja, nos alimenta, é isso que lança fora todo o receio, todo o temor dos nossos corações e nos dá força para avançarmos, Pai, e batalharmos dia após dia por essa carreira que nos está proposta. É isso que nos deixa, Pai, sempre olhando para o alvo da nossa soberana vocação, Senhor. Deus Santo, em o nome de Jesus Cristo, eu sei que há muitos pedidos, ó Pai, desejos aqui nessa noite. Deus Santo, responda aos pedidos de oração, Senhor. Olhe para o coração da irmã Cirlei, Deus, que uma vez mais o seu nome chega aqui nesse altar, pedindo a súplica, Pai, pedindo o favor, Pai, do Senhor. Somente o Senhor pode trazer, ó Pai, o conforto, o preenchimento, Senhor. Somente o Senhor pode ocupar o vazio, Senhor. Querido Deus, olha para a Tua filha, Senhor, e seja o Senhor a porção dela, Pai, o conforto, a cura dela, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, responde a oração do Teu povo em favor da Tua filha e responde a nossa oração em nosso favor nessa noite, pois viemos Te adorar, Pai. Agora tome a Tua palavra, vivifique a Tua palavra, Senhor, e fale conosco de alguma maneira, Senhor. Dá-nos discernimento espiritual para ouvir, para ver algo da Tua parte aqui nessa noite, Senhor. Que os corações voltem para os seus lares confortados, ajudados, preenchidos, Pai. Voltem alimentados
não pelo homem, o homem não dá o pão vivo que desceu do céu, mas pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, está tudo nas tuas mãos, sobre o controle do Senhor. Fala conosco e nos abençoe mais uma vez em tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor seja convosco uma vez mais, em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia, enquanto estamos de pé, no Salmo de número 73, um salmo que nos dá uma grande lição para a nossa vida cristã, a nossa caminhada aqui nessa terra. Bem simples, bem conhecido, mas faz parte da lida diária, do cotidiano dos cristãos. Graças ao nosso Deus, por mais uma vez estarmos aqui, sentindo a sua presença. Deus habita nos louvores, enquanto cantamos em espírito, enquanto nos entregamos a Ele, com certeza Ele pode curar, Ele pode confortar. O irmão Brana disse que Ele pode até salvar, como eu disse aqui no domingo que passou. A era dos grandes avivamentos, enquanto cantavam, e o pregador meditava para pregar, muitas foram as vezes que quando ele chegava no púlpito, os pecadores estavam no altar, antes mesmo da pregação, aceitando a Cristo. Agora imagina de que maneira eles entravam no Espírito, imagine a intensidade deles na adoração, para que os louvores pudessem até mesmo compungir o coração do pecador, que estava no meio do povo de Deus. Cantemos, oremos, entremos por essas portas em espírito e em verdade, de todo o coração, que Deus poderá fazer coisas grandiosas em nosso favor, irmãos. 73, verso 1, diz assim, apenas o 1 e o 2. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Amém. Senhor Deus, acrescenta bênçãos, acrescenta vida à leitura da Tua palavra mais uma vez. Nos dê entendimento nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo de adoração, que esteve sobre este salmista Asaf, e que também está presente aqui nessa noite, possa continuar em nossos corações enquanto estamos ouvindo a Tua palavra, que possamos ouvi-la com alegria no coração, Senhor, e sempre com fé, crendo que o Senhor pode se manifestar a qualquer momento e fazer alguma coisa para as nossas súplicas, as nossas necessidades serem atendidas. Portanto, toma-nos, estamos aqui nas mãos do Senhor. Seja feito segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Esse Salmo 73, chamado de Salmo de Asaf, sem dúvida ele foi contado aqui por Asaf com o propósito de ajudar alguém. Paulo disse que todas as coisas que foram deixadas no Antigo Pacto, Antigo Testamento, para proveito nosso, elas foram deixadas. Então tem um objetivo. Cada coisinha que nós lemos dentro da Bíblia tem um objetivo, e eu acredito que o objetivo é bem aquele que Paulo escreveu a Timóteo. Quando não é exortar, é consolar. Quando não é consolar, é redarguir, é instruir, é levar aqueles que estão sempre atentos
a leitura diária da Bíblia, a observância dos mandamentos de Deus, a ter uma experiência que fortifica, uma experiência que produz crescimento. Então, com esse salmo de Asaf, não é diferente, é um salmo que ficou para poder ajudar o cristão, especialmente em tempos de angústia, tempos de incompreensão, tempos de lutas, como o grande Asaf estava vivendo aqui, nesse tempo, talvez pouco antes dessa expressão. Isso aqui foi só o testemunho de Asaf, o salmo de Asaf. Mas ele passou por uma fase difícil, uma fase ruim, mesmo sendo, eu disse aqui, o grande Asaf. Por que grande? Pela primeira vez me despertou a curiosidade de olhar algumas coisinhas sobre quem foi esse tal Asaf, que fez essa declaração aqui dizendo assim, ó: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Ele não teve vergonha de dizer que ele quase escorregou, quase se desviou. No versículo 16 ele diz assim: quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Ele não ficou constrangido de, no testemunho dele, dizer que ele ficou com a mente perturbada, o espírito abalado, e chegou a dizer: eu quase me desviei, meus passos quase que escorregaram. E aí você vai ver de quem se tratava, você vai descobrir que não era aquele crente que está sempre lá embaixo, era uma pessoa que tinha uma história, era uma pessoa que tinha uma vida com Deus, tinha uma experiência com Deus. Porque tem pessoas que quando dizem estou fraco, não é novidade. Tem pessoas que dizem escorreguei, não é novidade. Tem pessoas que quando dizem assim, não tomou a comunhão, afastou-se da igreja, não é novidade. O histórico daquela pessoa sempre foi aquele. Ela nunca teve aquela experiência sólida, consistente, duradoura, que fizesse ela passar a maior parte dos anos, do tempo dela de cristianismo, na presença de Deus. Agora Asaf não. Asaf, eu fiquei olhando aqui, pesquisando algumas coisas na Bíblia sobre ele. Você vai descobrir aqui em 1 Crônicas, não dá tempo de ler, mas 1 Crônicas capítulo 6, verso 1 até o 43, a Bíblia nos mostra que ele era descendente de Gerson, ele era filho daquela tribo de Levi, e por ser filho da tribo de Levi, ele foi chamado também para poder servir no templo. Ele foi chamado para ser um músico, mas porque tinha um dom. Foi visto um dom, foi visto um talento sobre ele. E ele se tornou um músico consagrado. Porque há uma larga diferença entre você ser um músico e um músico consagrado. Em você ser um pregador e um pregador consagrado. Um diácono e um diácono consagrado. Um membro de igreja, um crente e um crente consagrado. Há uma diferença muito grande. E Asaf foi um músico, foi um adorador, mas um adorador consagrado. Quando a pessoa se dedica a viver uma vida consagrada, olha, em alguma coisa, em algum lugar, ela vai fazer a diferença. Porque Deus, ele não envergonha, ele não deixa de honrar, de responder aquele que tem vida consagrada, aquele que tem vida rendida a Deus. E Asaf, ele era esse tipo de crente, ele era esse tipo de músico, ele era esse tipo de adorador. Nós encontramos em Crônicas que vivia uma vida consagrada no tempo de Davi, e foi até nomeado por Davi,
pelos principais sacerdotes e levitas como o responsável por toda a adoração quando o serviço de culto foi organizado no Velho Testamento. Então ele estava ali, ele era o responsável por cada detalhe da adoração, por cada detalhe da música. Ele estava com seus olhos, com seus ouvidos espirituais, com o seu coração atento àquilo ali, para poder fazer da melhor maneira para Deus, porque nós sabemos que para Deus nós não podemos dar o pior, dar o restolho do tempo, o restolho da oração, o resto da saúde. Para Deus nós aprendemos que tem que ser as primícias, os primeiros frutos, ou seja, aquilo que é melhor. E Asaf tinha essa incumbência no ombro dele, sobre a responsabilidade dele. Está sempre cuidando da música, cuidando da adoração, para que o povo de Deus, e para que aqueles outros levitas, aqueles outros adoradores, como era o caso da família de Etã e a família de Emã, porque eram essas três famílias, Asaf, Etã e Emã, essas três famílias é que cuidavam da ordem da adoração e da música ali naqueles dias. Então não era pequena a responsabilidade de Asaf. E também acredito que Deus não colocaria uma pessoa descomprometida, uma pessoa que não vive uma vida consagrada, uma pessoa que não tivesse sensibilidade, intimidade com Deus para poder fazer aquilo. Havia um critério, o critério era vida sacrificial, vida rendida, vida consagrada. Havia uma exigência, e a exigência era ter essa intimidade aqui que Asaf e sua família tinha, porque era olhado não só o chamado, mas o chamado à esposa e à família. Esse requisito foi visto sobre Asaf, foi visto sobre Etã, foi visto sobre Emã. Asaf, o mais importante de todos eles. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele ficou como maioral entre eles em um tempo de glória. Por que um tempo de glória? Nós sabemos que a arca representa a presença de Deus, a glória de Deus na terra de Israel. E Asaf foi chamado para presidir aquele trabalho tão espiritual, tão nobre, que carece dele ser bem feito para que Deus possa descer. Ouvimos também domingo cedo aquela expressão que os escravos que foram para a América levaram com eles: se não cantarmos uma canção, o Espírito não desce. E também vimos aquilo de 2 Reis 3,15: traga-me aqui um tangedor. E começando a tanger o tangedor, o Espírito do Senhor desceu, e Elias então profetizou para Jorão, e para Edom e para Jeosafá, os 3 reis que fizeram aliança para poder ir contra os moabitas. Então, não seria um homem qualquer para poder assumir essa posição em um tempo tão glorioso como era aquele tempo em que a arca do Senhor estava voltando para Jerusalém. A arca voltar para Jerusalém significava o reavivamento de Israel voltar ali para dentro das suas terras. Significava a coluna de fogo, significava a presença do próprio Deus o tempo inteiro no meio do Israel. E naquele tempo, Asaf é chamado para poder fazer esse serviço tão importante. Então eu estou apenas fazendo um pequeno resumo aqui para você ver o calibre de homem, para você ver a intimidade que ele tinha com Deus, para nós percebermos aqui com que frequência ele entrava na presença de Deus. Asaf não era uma pessoa que orava uma vez por semana, até porque o lugar onde Deus o colocou exigia muito mais. Ele não era uma pessoa que se santificava uma vez por semana. O lugar onde Deus o colocou, o que Deus o confiou, exigia dele a semana inteira. Agora pensa no lugar onde Deus te colocou e o que é que Deus nos tem confiado, irmão.
Deus nos tem colocado em um lugar mais especial do que o de Asaf e tem confiado a nós coisas muito maiores. A Bíblia diz que coisas maiores foram ditas ao nosso respeito, irmãos. Quer dizer, se Asaf, com algo extremamente menor do que nós temos, ele tinha uma vida regular na presença de Deus, santificação, consagração, dedicação regularmente ali na presença de Deus. Aí eu pergunto, e quanto a nós, pelo que Deus fez, pelo que Deus nos deu, pelo que Deus nos confiou, aonde Deus nos colocou? Que tipo de vida nós deveríamos viver quando o assunto é adorar, santificar, quando o assunto é viver uma vida completa em rendição, em consagração a Deus? Quer dizer, não faltava isso na vida de Asaf, aquele adorador levita da tribo de Levi. Não faltava experiência, não faltava intimidade com ele, dele com Deus. E ele não era só um músico, só um cantor. Irmãos, a Bíblia diz aqui em Crônicas, 2 Crônicas 29, versículo 30, que ele também era um vidente. Sabe o que é um vidente? Era alguém que Deus o mostrava as coisas. Olha para você ver, Asaf adorador, Asaf músico, Asaf alcançou uma profundidade tão grande com Deus na adoração, que Deus o colocou sobre os músicos daquele gigantesco santuário. Asaf, um homem espiritual, nós estamos falando de uma pessoa espiritual, nós não estamos falando de uma pessoa carnal. Por que eu estou falando isso? Porque se um espiritual, se uma pessoa que tinha a intimidade que esse homem teve com Deus, irmão, ele viveu a pressão que ele viveu e quase se desviou, e os passos dele quase se escorregaram no caminho, e ele ficou perturbado quando deixou o diabo levar os pensamentos dele um pouquinho mais adiante para conjecturar acerca do amor de Deus, a fidelidade de Deus concernente aos seus filhos. Quando ele abriu uma brechinha para o diabo quase o derrubou da sua posição. Se nós abrirmos qualquer brechinha para o diabo, irmão, seja no nosso pensamento, olha, ele é capaz de fazer um estrago, porque ele quase fez com Asaf, só não fez porque ele despertou. Quando o diabo estiver querendo te levar, como ele estava querendo levar Asaf, desperte-se, porque se não despertar, ruínas. Ele quase se desviou. Um homem que era até um vidente, ele sonhava, acontecia, ele tinha visão, e a Bíblia diz que ele declarava ao povo de Israel as visões que ele tinha, e todas as visões e todos os sonhos que aquele vidente tinha, tudo aquilo se cumpriu. Mas não há de ver que um homem como esse tal Asaf, espiritual, como a Bíblia diz aqui que ele era, não há de ver que ele quase se desviou. Entende por que você às vezes quase cai, quase descreda a tua eleição, muitas vezes quase se exclui da ceia, quase se exclui daquele quadro de filho de Deus? Eu acho que eu não sou filho. Sabe por quê? É porque você dá aquela brechinha que Asaf deu, quando se colocou a pensar acerca da vida gozosa, folgada que o ímpio vive e das muitas e constantes aflições que o cristão está sempre passando, porque isto é fato. Se queremos servir a Deus piamente, nós vamos sempre padecer algumas aflições. A vida para um eleito, para um genuíno filho de Deus aqui nessa terra, não é uma tarefa fácil, irmão. Por isso que o profeta disse, Deus não chama covardes. Por quê? Porque não é fácil. Porque é uma batalha. Seria falso enganar as pessoas e dizer que é fácil. Não é fácil. Grandes homens como Asaf quase caíram, quase escorregaram, quase perderam a sua sanidade, a sua mente, quase desceram ao profundo do abismo, porque o mais profundo do abismo
é descrer da existência de Deus. E não há de ver que o diabo quase que levou Asaf nesse profundo do abismo de descrer de Deus, de descrer de sua palavra, de descrer da sua mensagem. Ele quase caiu, porque o diabo levou os seus pensamentos. E com nós cristãos, irmãos, não é diferente. Por vezes também ele quer levar os nossos pensamentos, por vezes ele quer entrar aqui dentro, porque isso aqui é o campo de batalha. Ele quer fazer a nós pensarmos exatamente o que ele queria fazer Asaf pensar. Ah, Deus não me ama. Aí começa a conjectura. Ah, Deus não olha para mim. Ah, Deus responde a oração de todos e não responde a minha. Ah, Ele é bom para com todos e Ele é mau para comigo. Olha, você tem que saber que isso vem do diabo. Quando isso passar na sua mente, olha, tampa os seus ouvidos para o diabo e diz a ele: vai-te, Satanás, Deus é bom em todo o tempo, Deus não é mau. Isso é o pai da mentira falando no seu ouvido. Para quê? Para te levar neste mais profundo abismo de ruínas, porque se ele manipular, se ele dominar a sua mente em cima disso, você não vai ser derrotado, você já está derrotado. Tem derrota pior ou maior do que descrer da promessa? Do que duvidar da existência, ou quando não duvida da existência, porque o irmão Branham disse assim, o diabo não conseguindo me fazer duvidar da existência de Deus, porque ele sabia que eu já o conhecia, ele tentou me fazer duvidar da bondade de Deus. Então ele não vai conseguir fazer o crente duvidar da existência de Deus, mas ele vai fazer o crente duvidar do cuidado, da bondade, da atenção, do amor de Deus ao seu respeito. Não, Deus existe, mas Deus não me ama, Deus não olha, Deus não cuida de mim. O profeta irmão Branham disse: o diabo tentou fazer isso comigo. Aqui aonde nós lemos, o que nós acabamos de ver? Quem foi que tentou fazer isso com Asaf? Quem é o pai de todos os maus pensamentos? Quem é que semeia a perturbação de pensamentos? Quem é que leva o homem a escorregar e desviar do caminho? É Deus e os seus santos anjos? É claro que não. Ele tentou fazer isso com Asaf. Ele tentou fazer isso aqui com o profeta irmão Branham. E ele também tentará fazer isso conosco. Mas se nós tomarmos o posicionamento que Asaf tomou, que foi entrar no templo, porque aqui no versículo 16 disse assim, quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Olha, bem perturbado, bem prestes a escorregar, bem prestes a se desviar, mas não se desviou. Por quê? Porque entrou no templo. O que é entrar no templo? Entrar no templo é entrar na presença de Deus. Começou a ouvir essas aflições, essas recaídas novamente, porque fases vêm e vão, ciclos vêm e vão, estamos no tempo. Não se iluda, um tempo de alegria, de euforia, de bonanças e de bênçãos, mas logo, logo um tempo de lutas, pressões, escassez e incompreensões. Este é o ciclo vicioso da vida do homem que ainda está nesse corpo, chamado corpo do pecado. Mas quando vier esse tempo, faça como Asaf, mesmo quase escorregando e mesmo com a mente perturbada, entra na presença de Deus para você ver o que acontece. Muitas coisas nos prende, nos ata, porque não entramos na presença de Deus como eles entravam. Tem coisa, irmão, que se resolve só de entrar na presença de Deus. Entra na presença dele nessa noite, que você vai ver como um monte de coisas cai por terra à sua volta.
Entra na presença de Deus, você vai ver montanhas de tentação se desfazendo, você vai ver montanhas de enfermidade se desfazendo, você vai ver aquele monte de maus pensamentos desabando por terra. É só entrar na presença dele. A presença dele resolve tudo. Mas às vezes nos envolvemos tanto com as coisas naturais, humanas, o corre-corre dessa vida, que falta tempo, e quando há tempo falta vontade, falta inspiração, falta sensibilidade para poder entrar na presença de Deus. O irmão Branham disse: o maior erro que uma pessoa poderia cometer é não entrar na presença de Deus. E quando entra na presença de Deus, o maior erro que ele cometeria era sair da presença de Deus. Porque quando saímos, irmãos, nós estamos vulneráveis. Um homem não cai em tentação, uma mulher não cai em tentação, uma moça, um rapaz não fará as coisas que desagradam o Espírito do Senhor sem primeiro não sair da presença de Deus. É preciso primeiro fazer como o pródigo fez. Lucas 15: distanciou-se da casa do pai para uma terra longínqua, diz a Bíblia, para viver dissolutamente. Tem que distanciar da presença de Deus para ver, ouvir, falar e agir de determinados modos. Agora, quando você vive na presença de Deus, não precisa simpatia, não precisa sal grosso, não precisa campanha forte, não precisa de nada disso. A mão protetora de Deus está diuturnamente sobre você, te protegendo, te edificando, guardando e abençoando a tua vida. Mas tem que viver, tem que andar, tem que acordar, tem que dormir, tem que levantar, tem que ir para a igreja, na presença de Deus. Não é esperar chegar aqui para entrar. Já venha da sua casa, vivendo e andando na presença dele. Já comece a orar desde casa. Já começa lá em casa: Deus, vou à igreja, fala comigo, Senhor. Eu sei que o Senhor pode pegar um atalho, eu sei que o Senhor pode ver a minha necessidade, eu sei que o Senhor pode enviar uma palavra, Senhor, como enviou aquele centurião e resolveu o problema dele. É entrar na presença. O diabo, irmãos, como eu sempre tenho dito aqui, não brinquemos com as coisas do diabo, não pisemos em seu território. O irmão Branham diz: Sansão caiu porque brincou. Brincou muito. Você pode brincar uma vez e não cair, 2 vezes e não cair. Não teste os seus limites, não fique olhando até onde você suportará. Uma hora você cai e não levanta mais. Irmão Branham disse: ele brincou demais com o pecado, brincou demais com Dalila, ele se colocou vulnerável, exposto várias vezes. Não brinque, porque uma hora você pode brincar pela última vez, uma hora você pode pisar no território do diabo e não dar conta de voltar. Igual quando nós éramos crianças e brincávamos de rouba-bandeira. Quando ia passar no campo do adversário, não podia ser tocado. Se fosse tocado, aquela pecinha ali já estava estatualizada, já não podia somar absolutamente mais nada. Então, às vezes brincávamos, entrávamos no campo dele e voltava correndo para trás, porque sabíamos que dava tempo de voltar correndo para trás. Havia uma brincadeira maldosa das crianças, eles chamavam naquela época de garrafão. Desenhava como um garrafão gigante com 2 saídas apenas. E alguém ficava ali dentro, e os outros tinham que passar por ali. Quem passasse ali dentro apanhava, era chutado, tomava tapas. Então tinha que ser muito ágil para poder tentar escapar. Olha, nós não somos ágeis para escapar do diabo, irmão. Escapar do diabo, você sabe como que é? Senhor, cobre-me com o teu precioso sangue. Eu não vou entrar no garrafão dele, eu não vou pisar no território dele, Senhor. Eu vou ficar em tua palavra, em tua presença, porque eu sei que aqui ele não pode vir. Porque senão, irmão, se você der campo, campo é espaço. Se você der campo, campo é pensamentos. Asaf começou a dar pensamento e ele quase morreu.
O irmão Branham começou a dar campo, pensamentos, margem para o diabo pensar. Não dê margem para o diabo usar as faculdades que você tem e que deveria rendê-las a Deus. Essa mente é para ser de Cristo. Essa mente não é para ser utilizada pelo diabo. Se você deixar o diabo usar a tua mente, tu serás complexado, complexada, tu serás um pessimista, tu serás uma pessoa que estará sempre te autocondenando, tu serás uma pessoa que negará o amor, o cuidado, a presença de Deus. Não dê campo para ele. Asaf deu e Asaf sofreu. Por quê? Porque o diabo, ele é explorador disso aqui, ó, razões lógicas. Ele entra dentro dessa mente, essa mente é cheia de lógica, e as razões lógicas usadas pelo diabo, elas servem para isso, para desencorajar, para desanimar. Todas as vezes que você vier lamuriando contigo mesmo ou para alguém dizendo: eu estou tão desanimada, eu estou tão desanimado, saiba que o diabo estará usando as razões lógicas. E se algo não for feito urgentemente, o inimigo conseguirá o intento dele para contigo, que é te fazer se tornar um homem perturbado, como ele queria tornar Asaf. Um homem que viesse a sair, escorregar dos caminhos, é o intento dele. Desde o Éden, tentou derrubar Eva, não tentaria derrubar a nós outros? Tentou Asaf, tentou o próprio Cristo, não tentaríamos a nós? Olha o cuidado que nós temos que ter hoje. Se faltar esse cuidado, irmãos, se faltar esse despertamento, como eu disse no princípio, se não acordarmos nesses momentos de aflição, porque é justamente na aflição que o diabo vem correndo. Não se engane, Deus é o socorro bem presente na hora da angústia, está ali bem perto na hora da aflição, mas você tem que se abrir, tem que clamar, tem que suplicar, tem que fazer o que Asaf diz: entrei no santuário, tem que entrar na presença dele. Agora, se você não fizer a parte que te cabe, entrar na presença dele, esse entrar no santuário, olha, ele consegue aquilo que ele foi levantado para fazer. Ele nos levará, se nós não nos despertarmos como Asaf despertou, naquele momento de angústia, naquele momento de desespero, aonde o diabo chegou e começou a mentir para ele: olha, os ímpios, vida mais feliz do que as nossas. Quantas vezes o diabo já falou isso em nossos ouvidos? Olha, o meu vizinho nem crente é, que vida tranquila, que vida feliz, não vejo triste. Ei, você não sabe quantas angústias eles escondem. Vocês não sabem quantas feridas muitas vezes eles escondem para que o mundo não veja. Tem que se afogar em uma garrafa de bebida, tem que meter a cara no mundo das drogas, tem que dançar, tem que cantar músicas para poder mexer com o ego, mexer com o íntimo deles, porque não tem o que nós temos. E aí passa uma falsa imagem. O diabo é um falso marqueteiro. Ele transmite uma falsa imagem. Ele faz uma propaganda enganosa que o homem que está lá no estádio, o homem que está lá no clube, o homem que está lá na praia, que o homem que está lá churrascando, bebendo, vivendo uma vida dissolutamente, a mulher que está lá vivendo a sua vida em infidelidades, o homem que está lá vivendo a sua vida em infidelidades, o diabo, o falso marqueteiro, o que faz a propaganda enganosa, ele coloca esses cartazes e diz assim: ó como eles são felizes. Irmãos, mas não são nem um pouquinho felizes. Não há felicidade fora do que Deus te deu.
Não há, vou repetir, felicidade fora do que Deus te deu. Deus te deu um potencial para ser verdadeiramente feliz. Felicidade é Deus, é sua palavra. Felicidade é batismo do Espírito Santo. Felicidade é ter uma igreja para vir cantar, orar, glorificar, para vir ouvir a palavra, o pão que alimenta os filhos de Deus. Felicidade é viver em santidade. Felicidade não é ausência de dor, mas é você ter dor, mas saber que tem um curador. Felicidade não é ausência de doença, mas é se enfermar e saber que o Senhor sara as nossas enfermidades. Felicidade não é nunca não cair, mas é você cair, mas saber que tem um Deus Pai com a mão estendida para te levantar, restaurar. O mundo não tem isso. Você tem uma âncora. Você tem um lugar para poder escorar. Você tem um lugar para descansar quando o cansaço vem. Você tem um doutor Jesus Cristo para te atender. Quando a medicina falha, Ele não pode falhar. Mas o diabo tenta colocar na mente do cristão essa mentira de que Deus abençoa mais o ímpio, mais o infiel, do que aquele que é justo. Asaf acordou. Ele acordou, sabe quando? Quando ele viu que a vida não resume só nisso aqui, gente. Tem coisa maior para nós, irmãos. Não nos iludamos com as coisas desse mundo. Tem coisa bem melhor para nós. Olha, nosso sofrimento é passageiro, mas o nosso gozo é eterno. A felicidade deles é momentânea, mas o sofrimento deles não tem como calcular quando a vida aqui terminar. Mas e nós salmodiaremos, regozijaremos de eternidade em eternidade. Vale a pena ser crente, vale a pena estar nessa mensagem. Moças, vale a pena vestir dessa maneira. Rapazes, vale a pena santificar. Tem coisa melhor esperando por nós. Vale a pena ser um marido limpo. Vale a pena ser uma mulher limpa. Vale a pena ser uma família fiel. Tem coisa melhor esperando por nós. Vale a pena abrir mão de um tempo de ficar em casa e vir na igreja. Vale a pena levantar cedo pelos domingos de manhã e dizer assim, ó, eu vou à casa do Senhor celebrar ao dia da ressurreição, o dia da minha salvação eterna. Vale a pena. Tem dia que estamos aqui, ó, pela manhã, aí entra aquele cheiro de churrasco, e justo na hora que a gente está com fome, aí eu estou pregando aqui, aquele negócio passa aqui assim, ó, aquele cheiro gostoso, aí a coisa se agita, revolve aqui dentro. Mas ora, irmãos, vale a pena abrir mão das manhãs de domingo, do pouquinho tempo que temos nessa terra para descansar, porque a lógica te diria, é um pouquinho de tempo que eu tenho para dormir até mais tarde. Eu levanto cedo a semana toda para trabalhar, eu só tenho esse tempinho para dormir até mais tarde. Ei, vamos marchar, gente. Nosso descanso não é aqui, está chegando a hora da nossa eterna redenção. Vamos marchar, exército de Deus. Louvado seja Deus. A ficha de Asaf caiu. Que vale a pena ser crente, vale a pena padecer pelo nome do Senhor, vale a pena subjugar esse corpo e essa carne que não tem nada que presta nela. A ficha de Asaf caiu, porque se não cair, é destruído. A ficha tem que cair. Vou ler aqui um pouquinho o irmão Brana falando exatamente sobre isso. É sua vida digna do Evangelho. Eu já li isso, mas é digno, é memorável, é digno de ler de novo. Eu recordo lá no hospital, quando eu estava com cerca de 22 anos. Muito novo, tá vendo?
talvez 23, era um jovem cristão já passando por tribulação. Jovem cristão, irmão Brana, um jovem já passando por tribulação, que o mesmo diabo que falou no ouvido de Asaf veio e falou no ouvido dele: passa a mão no revólver, estoura os seus miolos. Se a ficha não caísse, se Deus não colocasse a mão, era o que ele teria feito. Mas o eleito, a ficha sempre cai, irmão. Eleito não fica enganado todo o tempo. Deus desperta aquela trombeta dentro da alma dele. Deus guia nossos passos. Deus livra-nos de todo o mal. Deus não nos deixe cair em tentação. Meu pai morrendo em meus braços e eu falando com o Deus curador. E o meu próprio pai, com um ataque cardíaco, inclinou a sua cabeça no meu braço. E eu orava por ele. Que a luta maior do que essa? Orar pelo pai morrendo nos braços e Deus não curar? Orar pela esposa morrendo e Deus não curar? Orar pela criancinha, o bebezinho de 9 meses ser curado e Deus não curar? E ainda saber que tem um de 1 ano e 8 meses dentro de casa, morre que não morre. E não tem dinheiro para remédio, e não tem assistência. E a maior depressão, crise que a América já viveu naqueles dias. Todas as portas fechadas e tudo escuro, não dá para ver nada. Olha, irmãos, há momentos que a experiência tem que ser profunda com Deus. Que é o que vai dar força, é o que vai sustentar. E ele orando ali, ó, e ele disse assim, e o meu pai, e eu orava por ele, e vendo-o virar os olhos, e olhar para mim, e definhando-se para encontrar-se com Deus, tomei-o, e levei-o, e sepultei-o ao lado do meu irmão. Poxa, 22 anos de idade, já tinha perdido um irmão, e agora levou o pai para ser sepultado. Às vezes a gente acha que sofre demais. Ao lado do meu irmão. E as flores, do pai e do irmão. E as flores ainda estavam frescas. As flores nem haviam murchado ainda. Irmãos, há momentos na vida que é um problema atrás do outro batendo na porta. As flores frescas, as feridas não cicatrizadas, os problemas ainda não resolvidos, a crise não passada, e já vem outro batendo na porta. Mas como é bom ter Deus, irmão. Oh Deus, dá força para a tua noivinha aqui nessa terra, meu Pai. Dá força para essa noiva. As flores ainda estavam frescas em seu túmulo, e eu pregando um Deus que cura os enfermos, e trabalhando para uma companhia de serviço público por 20 centavos por hora, e a minha esposa trabalhando fora em uma fábrica de camisas, para nos ajudarem o nosso sustento, de um pequeno garoto de 18 meses de idade, Biripol, uma criança de 8 meses, que estava embalada. Olha para você ver. E eu vi a senhora Wilson sacudindo a cabeça agora, ela lembra exatamente disso. O que eu fazia? O que ele fazia? Olha, eu saía andando pelas ruas com um sanduíche em minha mão, descia os postes, olha que coisa, descia do poste, testificando para todos que passavam na rua, acerca do amor de Deus. Puxa, enterrou o pai, enterrou o irmão, vida mísera, tudo muito difícil. E ele disse, eu descia do poste após consertar uma lâmpada, e todo mundo que passava eu começava a falar com eles do amor de Deus. Crendo no amor grandioso de um Deus, quando tudo era contrário na vida dele. Quando tudo for contrário, ame mais a Deus, se apegue mais a Deus. Quando doer, se apegue e ame. Quando adoecer, se apegue e ame ainda mais a Deus. Porque Deus honra esse tipo de crente que tem essa fé louca,
mal para esse mundo. Ah, Deus. E ele vem e diz assim: e eu ia até uma garagem e perguntava se eu podia usá-la para um culto. Aí ele disse, e eu falava de Deus, e alguns homens eram salvos. 22 anos. Encontrei algo em meu coração. Você tem que ter algo aí dentro. Dá um desespero, irmãos. Vamos colocar alguma coisa aí dentro. Dentro de quê? Dentro de nossos corações, mas dentro do coração dos nossos filhos, dos nossos jovens, das nossas crianças. Tem que ter alguma coisa aí dentro. Senão chegará uma hora que vai explodir. Encontrei algo em meu coração. E indo até os armazéns à noite, voltava para casa, prestem muita atenção, às 2 ou 3 horas da manhã, de fazer chamadas para enfermos por toda a noite. Simplesmente eu assentava e trocava, e colocava minhas roupas do trabalho, e se assentava na cadeira, até que o dia clareasse, descansando ali. Aí ele diz assim, ó, tão magro, de tanto jejuar e orar. Será que essas coisas estão em alta na igreja? Jejum e oração. De tanto jejuar e orar. Até que tinha que orar para colocar as minhas esporas para subir em um poste, de tão fraco. Pregando e pregando que Deus era grande, que Deus era misericordioso. E pregando que Ele era amor para as pessoas. E aqui o meu pai morrendo em meus braços e o meu irmão morto. Morreu enquanto eu estava de pé no púlpito aqui embaixo, nessa pequena igreja pentecostal. E vieram então e me disseram, quando eu estava no púlpito, seu irmão acaba de morrer. Lá em cima, na autoestrada, um carro bateu nele e o matou. Seu próprio irmão pingando sangue de sua camisa, onde ele o apanhou na autoestrada. Logo que eu acabei de sepultá-lo, meu pai morreu. Então lá estava agora, depois de enterrar o meu pai, a minha esposa também morrendo. Gente, enterra o irmão, enterra o pai, agora está a esposa morrendo. Tem coisa que acontece, que é a eleição que segura uma pessoa. Eu estou falando dessas coisas naturais que é comum a todos, mas tem coisas que balança a fé, isso ainda dói, mas você aceita porque é o ciclo natural. Mas há coisas que ainda balançam, machuca, fere muito mais do que isso. Há decepções que tira totalmente o estímulo. E eu disse, ela está morrendo. Aí ele disse assim, ó, eu orei por ela, vim ao tabernáculo, as pessoas estavam esperando por mim, e eu disse para a igreja, ela está morrendo. Ó, justamente minha esposa. Eu disse, ela está morrendo. Fui lá, orei, e Deus não falou nada. Eu mantinha minhas mãos firmes e ela segurou minha mão e ela disse, Billy, eu te encontrarei naquela linda manhã. Por isso que é bom ter alguma coisa do lado de dentro, não é? Que conforto, gente. Billy, eu te encontrarei lá naquela manhã. É isso que é a segurança do cristão. Eu te encontrarei lá naquela manhã de pé. Aí ela disse, ó, junte as crianças naquela grande manhã e vá ao portão da cidade para nos encontrarmos lá. Olha, o irmão Brana tem um encontro marcado na porta daquela cidade. Na porta daquela cidade. Junte os nossos filhos e vamos nos encontrar na porta daquela cidade. Irmãos, vamos marcar um encontro lá também? Vamos esperar um ao outro lá naquela porta também?
Ei, gente, se alguém for primeiro, quando chegar aquela manhã que receber aquele corpo, espera lá na porta da cidade, seu irmão de banco, seu irmão de caminhada de tantos anos, espera lá para nós entrarmos juntos, fazendo uma festa e um barulho santo naquela cidade, comemorando a graça de Deus. Pode estar difícil, mas marquemos o encontro do outro lado. Olha para o lado aí e fala assim: irmã, te espero lá. Irmão, te espero lá. Temos um encontro marcado do outro lado. Estamos juntos aqui, mas estaremos juntos lá para entrar naquela cidade gloriosa. Aí a ficha cai na hora do sofrimento, que você tem algo melhor, algo mais especial, algo mais glorioso para se escorar. Oh, irmã, às vezes algumas lágrimas que descer no seu olho, no quarto, na sala, em oração na igreja, vai resolver o problema que você precisa que seja resolvido. Lágrimas que são verdadeiras orações que sobem ao coração de Deus. Que coisa bonita. E aí ele segue dizendo assim: eu levei-a para o necrotério, levou a esposa, deixei ela lá, e quando eu fiz, o pequeno Billy Paul estava com a senhora Broy, e os seus estavam tão doentes que os médicos esperavam que ele morresse a qualquer hora. E eu estava orando por Billy, e eis que veio o irmão Frank e disse a mim assim: ó, seu neném está morrendo, a pequena garotinha também está ruim. Poxa, vai o filho, vai o pai, vai a mulher, agora a pequena garotinha também. Eu fui ao hospital, ao doutor Adair, e ele não me permitiu que eu entrasse. Ele disse que ela tinha meningite, que se eu fosse eu levaria isso para Billy Paul, que estava doente. Terra, mulher, bebê para morrer e o filhinho doente. E o pai e o irmão, a flor ainda estava fresca no túmulo. Vamos ser mais gratos, irmãos, mais gratos a Deus pelas coisas que Deus às vezes nos livra, nos guarda. Às vezes você está passando situações, dificuldades, poderia estar muito pior. Muito pior. Dá graças a Deus, dá glórias a Deus por essa mão abençoadora, às vezes tão boa, tão compreensível, que dá até folga, intervalos de tribulações na nossa vida, porque conhece a nossa estrutura, deixa respirar. Alguns não puderam nem respirar na aflição. Aí o doutor Adair falou assim para a enfermeira assim, ó, dá um anestésico para Billy, para que ele possa dormir, e assim ele não entrará lá. Aí o profeta deu um nó nela. Ela deu o remedinho para ele dormir. Ele falou assim que fez como quem ia beber e não bebeu. E aí ela virou as costas. O profeta falou assim: eu joguei pela janela. Eles queriam me adormecer. Aí o profeta disse, quando ela virou as costas, aqui que ele disse aqui: então eu desci pelas portas rapidamente e fui lá onde o meu bebê estava deitado, naquele hospital, em uma sala de isolamento. E quando eu entrei ali, havia moscas ali. Moscas! Moscas que queriam contaminar os pensamentos de Asaf com aquelas varejeiras perturbadoras. Já havia um cão com bicheira? Como ele fica perturbado? As moscas vêm para poder colocar varejeiras, para perturbar, coçar, sentir fisgadas. Foi Asaf quem disse aqui no seu salmo. Ele diz: senti fisgadas em meu coração e em meus rins. As moscas trazem isso. E ele disse: eu simplesmente peguei um mata-mosca e espantei e coloquei isso por ali. E eu disse: Deus, lá está meu pai, meu irmão e as flores na sepultura. Lá está a roupa no além. E aqui está meu neném morrendo. Não a leve, Senhor.
Tem momentos que é difícil, irmão. Às vezes ele não fala nada. Não a leve, Senhor. Tem hora que dizer não a leve é a mesma coisa de falar leve. E ele simplesmente desceu a cortina como se fosse dizer: cala-te, eu não quero te ouvir de maneira alguma. Ele nem mesmo falou comigo. É aqui que está o perigo. É aqui que chega a mosca varejeira. É aqui que entra aqueles pensamentos que queriam destruir Asaf. Aí o profeta disse: e então, se Deus não queria falar comigo, era a vez de Satanás falar comigo. E ele disse: agora, olha ele arrazoando, eu pensei que você disse que o seu Deus era um Deus bom. O que é tudo isso que você está gritando aí? E testificando para lá e para cá? Você é simplesmente um rapaz, vá viver a vida. Ei, velho diabo. Vá viver a vida. Olha ao redor da cidade. Olha o diabo falando. Cada moça, cada rapaz com quem você se associou, eles pensam que você está louco, perdeu a tua mente. Você a tem perdido. Olha Asaf dizendo: eu perturbei-me em minha mente. Você está perdido. Agora, ele não poderia me dizer que não havia Deus, porque eu já o havia visto. Mas ele me disse que o Deus que eu havia visto não ligava para mim. Assentado a noite toda, o dia todo, disse isso a Deus: o que eu tenho feito? Me mostra, Senhor. Não deixe que a inocente criança tenha que sofrer por causa de mim. O que eu fiz errado? Eu não sabia o que ele estava fazendo. Mas cada filho que vem a Deus tem que ser provado. Ele provava-me. Diga-me o que tenho feito. O que é que eu tenho feito? O que tenho feito é pregar o dia inteiro, Senhor. Aí o irmão Breno começou a averiguar a vida e pôr diante de Deus. Sabe o que eu tenho feito? Prego o dia inteiro, prego toda noite, sempre dando a minha vida constantemente no altar. O que eu tenho feito para sofrer tanto assim? Satanás disse: você tem dito a todos eles que você crê que ele é um grande curador, e lá está o seu neném deitado morrendo. Ele recusou até mesmo te ouvir. Sua esposa morreu de tuberculose e pneumonia. Você disse que ele poderia curar um câncer, e lá está ela morta. Agora você fala a respeito dele ser bom, e como ele é bom para as pessoas, e não é para você? Me explica isto. O diabo pedindo razão. Então eu comecei a dar ouvidos a ele. Ouvidos ao diabo. Se parar para ouvir, eu comecei a dar ouvido a ele. Isso é arrazoamento. Eu pensei, isso é certo. Ele podia dizer, ele não tem que falar a palavra? Simplesmente o diabo falando, e o seu bebê está vivo? Diga para ele falar a palavra. O diabo é desafiador. E o quanto você tem feito por ele? No entanto, o que ele tem feito por você? Irmão, o diabo querendo fazer o profeta pensar que Deus nunca havia feito nada para ele. Que camarada mentiroso. Querer dizer ao profeta que Deus nunca fez nada para ele. Querer dizer a você que Deus nunca fez nada por você. Não deixe o diabo falar isso para você não. Que o diabo nunca fez nada por você. Ele tem feito e muito por você. Se você visse o que Deus já fez só hoje por você, irmão. Tentando colocar na cabeça do profeta, fazer ele pensar que Deus nunca fez nada. Não, nunca fez nada. Você vive para ele, dá o seu melhor para ele, é o que ele está dizendo aqui. Ó. Renuncia a tudo. Está sempre pregando, sempre na presença de Deus. E o que Deus fez por você? Não pode responder nenhuma oração sua? Eu disse para o diabo assim, ó,
É verdade, isso é certo. E eu comecei a pensar sobre isso. Tudo começou a dissolver quando isso veio ao meu raciocínio. Mas quando isso veio ao meu raciocínio, eu vacilei por um minuto. E isso ficou lá. Aí o profeta disse: eu já estava quase para dizer então, eu vou parar. A mesma coisa que Asaf disse. Eu quase me desviei do caminho e os meus passos quase escorregaram. O irmão Branham disse assim, então eu estava para dizer, eu pararei. Mas quando eu ia dizer isso, algo desceu em meu coração. A eleição. E então aqueles raciocínios começaram a se dissolver. E eu senti a vida eterna vindo ao meu encontro. Olha que coisa mais linda, irmãos. Que coisa preciosa. Então, quando eu comecei a ver isto, eu perguntei, quem sou eu de qualquer maneira? Quem sou eu para indagar a majestade dele? Quem sou eu para indagar o Criador, o qual deu sua própria vida aqui na terra? Onde eu consegui esse meu bebê? Foi Deus quem me deu, Satanás. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. De qualquer maneira, ela é minha e eu não a perdi. Deus me emprestou-a por algum curto espaço de tempo e a levou, e ela está guardada na economia dele. Ele me emprestou. Olha, roupa emprestada, tem que cuidar. Carro emprestado, tem que cuidar mais do que se fosse seu. Seus filhos, Deus te emprestou para você cuidar bem deles, viu? Tudo que temos é emprestado, é dele. Se alguma coisa voltar para ele, está voltando para o seu dono original. Dê sempre glória a Deus sem cessar. Deus dá, Deus empresta e Deus toma de volta. E às vezes você liga na casa do amigo e diz, ei, meu amigo, eu te emprestei há 3 meses a minha furadeira e você não me devolveu. Poderia me devolver? Estou precisando de fazer aqui uns furinhos, pendurar um quadro. Estou precisando de fazer um serviço. Às vezes temos que ligar para a casa do amigo para devolver o que emprestamos. Deus é assim, às vezes ele faz uma ligação para dizer, é hora de pegar aquilo que eu emprestei e deixei sobre a tua responsabilidade. Você tem que ter aonde se refugiar. Que mensagem gloriosa, irmãos. E eu disse para Satanás, afasta-te de mim. E eu voltei, coloquei a minha mão na criancinha e eu disse, Deus te abençoe, minha queridinha, vá em paz. Aí, ó, que confiança, descansou. Agora não era um homem lamuriano, agora é um homem dizendo, Deus te abençoe, minha criancinha, vá em paz. Quer dizer, ele encontrou uma resposta, ele encontrou algo maior. E em alguns minutos, o papai te tomará de novo e te colocará nos braços da mamãe. Os anjos levarão sua pequena alma e eu te encontrarei naquela manhã. Eu disse, Senhor, tu me destes e tu a estás levando. E mesmo que tu me mates, como disse Jó, eu ainda vou seguir te amando e crerei em ti. Se tu me enviares para o inferno, de todos os modos eu te amarei. Eu não posso me afastar disso. Aí está você. Quando você tem isto, você nunca se afasta do caminho do Senhor. Isso aqui é uma conexão com o Salmo de Asaf. Quando você tem isto, você nunca se afasta do caminho do Senhor. Ai, Deus, obrigado, Senhor. Meu coração compunge, irmãos. Será que o seu coração se compunge com isso? O meu coração fica pequenininho, desmancha aqui em cima desse altar quando estou falando e pensando sobre isso, porque eu sei que há um poder dentro disso para curar, restaurar, levantar, renovar. Há um poder nessa palavra. Oh, fica de pé e glorifica o seu Senhor agora. Vamos dizer glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Glorifique, ore, clame a presença dEle. Oh, Deus.
Meu Deus e meu Pai, eu não sei por que o Senhor me visitou e me mandou trazer esse assunto aqui mais uma vez, Pai. Mas se Tu enviastes essa palavra, é porque há corações precisando dela nessa noite. Talvez seja um único coração, mas o Senhor foi em Samaria por uma única pessoa, Pai. Passa nesse coração, cura, conforta, renova com o poder da Tua palavra ministrada. Oh, aleluia! Todos orando em espírito e todos com os olhos fechados. Orando em espírito e com os olhos fechados. Vai orando, vai orando. Há algum coração aqui nessa noite, talvez despedaçado, não sei pelo quê. Talvez machucado, não sei pelo quê. E você reconheceu nessa noite que Deus enviou essa mensagem, talvez exclusivamente para ajudar a você. Oh, glória! Você quer vir aqui na frente? Eu quero fazer uma curta, rápida oração em seu favor, para que Deus confirme essa palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus te abençoe, minha filha. Oh, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, Tua palavra foi enviada para esse coração e nessa noite ele foi salvo. Esse coração foi salvo, Senhor. Deus Santo, amarra agora tudo aquilo, Deus, que é empecilho, que é estorvo, Pai, e leva embora da vida dessa moça, Senhor, e que Teu Espírito, a Tua graça possa vir sobre ela e ajudá-la a ser uma autêntica e genuína cristã, cheia do Teu Espírito Santo, que é o conforto, o refrigério, a ajuda, a libertação, que é a saúde. Tu és o remédio dela, Tu és a saúde dela, Pai, Tu és o tudo para ela nesse momento. Venha ser a porção dela nessa hora, Senhor. Dê a ela uma experiência real nesse momento, Pai. Oh, Pai, Tua palavra não volta vazia para o Senhor. Que essa palavra cumpra o resultado, o propósito que foi enviado, Senhor. Deus, assim como Asaf escorregou e quase se desviou do caminho do Senhor, Tua palavra falou com ela. Assim como Asaf ficou perturbado, quase enlouquecido, assim também ficou a mente da Tua filha. Mas Tu estás aqui nessa hora, Pai. Tu és o Deus, ó Deus, Tu és o eixo, Senhor. Tu és a cura, Tu és agora a sobriedade, Tu és a saúde da alma, do espírito. Pai, enquanto ele entrou na Tua presença, ele viu a resposta de tudo. Quando William Branham entrou na Tua presença, ele viu a resposta de tudo, Senhor. Que ela entre na Tua presença e suas respostas cheguem, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E ela veja o quanto vale a pena Te servir, o quanto vale a pena estar no santuário como Asaf entrou, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Todos com os olhos fechados ainda. Deus te abençoe. Todos com os olhos fechados ainda. Há mais alguém? Se ela pode vir bem rapidamente. É uma confirmação da palavra, irmãos. A palavra causando o efeito que tem que causar. Coração, que Deus se preocupou com você nessa noite e enviou essa palavra para ocupar esse lugarzinho aí, para parar exatamente nessa portinha aí, aonde o diabo queria entrar. Ele quis entrar naquele grande Asaf. Querido Deus, em nome de Jesus, toma a vida desta mulher. Tu és Deus soberano. Tu és Deus que pode vir nos momentos de lutas também, tribulações. O Senhor veio e respondeu a Asaf, e ele se salvou, Pai, de uma terrível queda, de uma terrível ruína. Pai, salva essa moça agora, salva essa mãe, essa mulher aqui no altar agora, Pai. Satanás, Tu estás proibido de avançar. Tu estás proibido de entrar. A palavra do Senhor veio para bloquear as entradas, para que somente o Espírito Santo possa passar.
Ajuda ela, Senhor. Expulsa Satanás, Pai. Expulsa Satanás daquele lugar. Expulsa Satanás daquele lar. Expulsa Satanás que desafia a fé da tua filha nesse momento, Pai. Que ela possa ir embora vitoriosa em nome de Jesus Cristo. Para a glória do teu nome. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu imponho as minhas mãos sobre a tua filha. E eu sei que a oração da fé pode ser respondida nesse momento. Deus Santo, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez pedimos a Ti, pelo poder da Tua palavra e do nome do Senhor, amarra agora todo o poder do mal, toda a sombra da morte. Pai, bloqueia agora todas as hóstias da maldade, todos os poderes das trevas, Pai. Abençoa a tua filha, Senhor, que a mente dela não fique perturbada, que o espírito dela possa encontrar paz, quietude, Senhor. Asaf encontrou quando despertou na tua presença. Teu profeta despertou quando encontrou-se na tua presença. Que haja paz na sua vida, que haja paz para os seus filhos, que haja paz para a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Com os olhos fechados ainda, querido Deus e soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas dores, Pai. Às vezes o que é pouco a um é muito para outro, o que é leve a um é esmagador para o outro, Senhor. Pai, coloca a tua mão sobre a vida agora da tua filha, Senhor. Põe a tua mão, a minha não pode resolver, mas a tua mão pode resolver, Senhor. Põe a tua mão, dissipa agora todo o mal, toda a escuridão, dissipa agora toda a angústia, Senhor. Solta ela, Pai. Deixa ela embora livre nessa noite, Senhor. Livre para a honra, livre para a glória do teu santo e bendito nome, Pai. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Faça uma oração aí você mesmo agora, agradecendo a Deus por esse culto. Oh Deus, a gratidão aí, põe isso para fora, põe para fora as arfes de Deus, põe para fora, filhos de Deus, coloca para fora. Senhor Deus, despede em paz o teu povo, Senhor. Que essa palavra que a nós nunca envelhece, todo dia é nova, todo dia é ungida, todos os dias ela é especial para nós. Pai, cobre o teu povo com essa palavra, Senhor. Que a tua palavra seja a vestimenta da tua igreja, Senhor. Santifica esse rebanho, Pai, para o nome do Senhor e a glória e louvor do Senhor, Pai. Enche cada membro dessa igreja com o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e discernimento, para poder vencer o maligno em todo o tempo e em todos os lugares, Pai. Em toda e qualquer fase da vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que essa espada esteja desembainhada para cortar, para lutar, para batalhar essa maior batalha pelejada, em nome de Jesus Cristo. Que a tua glória, Senhor, e essa revelação tão gloriosa, que ancora, que põe algo sóbrio, forte, dentro dos corações, que isso possa estar dentro da alma, ancorado, Pai, com gratidão. Eu te louvo nessa noite por mais um culto e mais uma reunião. Despede abençoado, curado, preenchido, alimentado o teu povo, em o nome de Jesus Cristo.
Amém, Senhor, e amém. Lembre sempre disso. Se o grande salmista Asaf, que escreveu o Salmo 50, escreveu o Salmo 73, Salmo 83, que era um grande adorador, eleito por Deus e pelos maiorais dos levitas, sua mente foi salteada e ele quase enlouqueceu. Mas não enlouqueceu, quase. Ele quase desviou, mas não desviou. Irmão Branham, a mesma coisa, ficou no quase, porque a ficha caiu, porque entrou na presença de Deus, porque deixou a voz de Deus falar mais alto do que a voz da memória, a voz da razão, a voz do diabo. Deixe a voz de Deus falar mais alto no seu coração, e você vai vencer os momentos, as fases que você nem consegue entender. E às vezes nem pela oração você vai obter resposta, porque nem na oração o irmão Branham obteve resposta. Ele orou e o irmão Branham disse: Deus fechou a cortina e disse: eu não falarei contigo. Mas ele venceu a si mesmo. Eleito vence, irmão. Característica de um eleito: ser vencedor. Eleito vence. Deus endereçou isso para o seu coração. Você é um vencedor, uma vencedora. Vá em paz, em o nome de Jesus Cristo. Siga testificando a sua vitória, independente se o quadro esteja totalmente dilacerado, como o do irmão Branham estava e como o de Asaf estava. Mas vá testificando, e Deus honrará isso, a sua fé, o seu posicionamento na palavra. Deus vos abençoe, e domingo todos aqui na escola dominical para mais um momento muito especial, glorioso na presença de Deus. Tragam as crianças, pais, não fiquem em casa. Domingo eu quero falar sobre a importância da escola dominical, se Deus permitir. Venham todos, tragam as crianças e vamos valorizar esses momentos especiais que Deus nos tem dado.